nos compreende da maneira que somos, não é verdade? E às vezes, muitas das vezes, Ele é mal compreendido por nós mesmos, não é verdade? Às vezes nós não sabemos agradecer a Ele como deve, por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, por aquilo que Ele tem nos dado. Porque às vezes a gente não quer agradecer a Deus ou não quer expor as mínimas coisas que recebemos, que para nós pode ser mínimas coisas, não é verdade? Mas aquilo que Deus faz deve ser considerado como grandes coisas na nossa vida, não é verdade? Então é por esta razão que a cada dia, a cada momento, nós temos que testemunhar da grandeza de Deus e saber que Deus é poderoso na nossa vida. E às vezes a gente se esquece daquilo que Deus promete na nossa vida e daquilo que Deus faz na nossa vida. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, há 15 anos atrás, Deus me fez uma promessa, aliás, 2 promessas. E uma das promessas que Deus me fez, eu até não dei muita importância, não é verdade? E também deixei quieto. Uma irmã que eu nunca tinha visto ela, e ela me disse assim para mim, ela disse: irmão, ela nem sabia de onde eu era. Ela me disse assim: irmãos, Deus está mandando eu te dizer que você não veio aqui nesta cidade por acaso, você não veio aqui à toa, você veio aqui nesta cidade para receber o cajado de alguém. Ela só disse assim, mas ela não explicou e não disse que cajado era esse, ou de que ordem era essa, se era lado espiritual ou profissional, de que fosse. E agora que eu vim entender, eu vim para cá para trabalhar na roça, trabalhei 7 anos na roça, e aí depois eu saí, e aí comecei a trabalhar como ajudante em construção civil, não é verdade? E aí trabalhei 8 anos mais um cidadão, trabalhava para ele, para este cidadão. E aí quando os irmãos conhecem, sabem da história, agora ultimamente, na verdade, está mais ou menos, um mês e pouquinho, ele veio a falecer, do nada, estava bonzinho, na verdade, saiu de casa de manhã cedo, e aí chegou lá onde ele costumava estar com os colegas, com os amigos, e aí passou mal, e deu um infarto fulminante, não chegou nem no hospital, morreu. E aí como eu trabalhei com ele, aprendi com ele, então tudo que era dele, a filha dele passou para mim, na verdade todas as ferramentas que era dele passou para mim, e aí eu continuei pegando o serviço que era dele, eu continuei pegando o serviço e estou aí na área, na verdade, trabalhando. E aí foi que eu entendi o que Deus falou, não é verdade? Deus, Ele tem os seus caminhos, Ele tem os seus objetivos, às vezes a gente não entende. Quantas vezes eu lavei as mãos para pegar a ferramenta e ir embora, abandonar Ele, às vezes por uma bobeira, não é verdade? A gente trabalhando por uma bobeira, por uma reclamação qualquer de um serviço, às vezes a gente ficava um pouco irritado, e às vezes, quantas vezes eu peguei nas ferramentas para ir embora e sem dizer nada, não é verdade? E deixar de trabalhar com Ele. Mas parece que tinha uma coisa que dizia: ainda não é a hora, não é verdade? E aí Deus, Ele tem os seus planos traçados, na verdade, como a irmã Antônia contou, saiu daqui sem saber o que ia fazer lá na Paraíba, não é verdade? Paraíba, né? Campo Grande, Paraíba? Mato Grosso. Então ela saiu sem saber, achando que ia fazer uma visita, mas Deus tinha algo para fazer ali naquele lugar. Então Deus, Ele faz essas coisas na nossa vida, e às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, e às vezes a gente fica, podemos dizer, sem entender a bondade de Deus na nossa vida. E aí nós acabamos de ouvir um louvor como esse, não é verdade? E às vezes Deus, sem nenhuma explicação, Ele nos compreende, Ele nos entende, não é verdade? E nos abençoa de uma forma extraordinária na nossa vida. Só em nós estar aqui nesta noite adorando a Ele, é motivo de nós agradecer a Ele por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, em servir a Ele. Quantas pessoas estão, podemos dizer, farreando, se banqueteando nesta noite, mas ao sair daquele banquete, ao sair daquele local, a tristeza lhe acompanha, não é verdade? A tristeza lhe acompanha, porque a Bíblia diz que aqui no mundo é transitório, é passageiro, é fantasia, passa, não é verdade? A Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nesta lemos aqui um texto da palavra de Deus que diz a respeito do chamado de um homem, não é verdade? Do chamado de Deus para Isaías.
não era reconhecido. Isaías viveu a vida no palácio. Por relato, a história diz, a Bíblia não mostra, mas a história diz que ele era primo do rei Uzias, não é verdade? Então ele viveu sempre no palácio, tendo aquilo que ele bem queria. Não se impostava, não é verdade, sobre ele. Mas ele diz que Uzias ele reinou 52 anos em Judá. Ele reinou 52 anos. No final dos seus dias, que naqueles dias estava vivendo uma decadência. Um rei desvirtuou fora da posição. Então a Síria dominava, a Síria. Agora o rei levantaram para oprimir o povo de Judá, e a Bíblia diz: aí Isaías despestou, Isaías a cabeça, casa do Senhor, refúgio. Sendo passando naquele momento, sendo oprimido, rei da Síria. Rei da Síria, assim fortalecido contra os seus inimigos, eles até aceitaram para poder receber o tributo de Judá. Judá, e eles procuraram apoio no Egito, em outra nação que estava em evidência naquele momento. A Sagrada diz: templo. Sublime trono, mostrando o controle da situação, no comando do que estava acontecendo. E o Senhor, do sublime trono, que acima do Senhor tinha 6 asas. Uma atenção nesse texto é que na verdade me abria um rosto de rei, estava sentado no trono, fazia o trabalho do Senhor. Volta e olha para si mesmo. Nada, ele era apenas um pecador. Vira o Senhor, homem pecador, os lábios impuros, os lábios homens estão trazendo a verdade, cimento, naquele momento. Sentiu um nada. Vou perder. Um dos serafins voou e
sacrifício, uma brasa, com cate, e lábios de Isaías, diz que o anjo disse naquele momento: sarado foi os teus pecados, está pecado. Diz que por nós, Isaías olha para um lado, mim, agora eu estou pronto, agora pecado eterna do Senhor e Salvador. Mas a Bíblia diz que quando os anjos voavam por cima do Senhor, com esta atitude de cobrir os pés, com sinal de reverência ao Rei dos Reis, e com as outras eles voavam e eles olhavam um para o outro, estavam só voz: santo, 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 tua glória. Templo, se não é verdade, é muita uma história como essa, não é verdade, de olhar para a natureza, do que foi por Deus, estamos vivendo o dia então, não é verdade, nas mínimas coisas que a gente pode completar, que a gente pode ver Deus, o agir de Deus. Na verdade, quem pode fazer uma flor pela manhã com um odor todo, ela se esvai, murcha. Quem é que faz soprar o vento? Na verdade, ninguém tem capacidade de pegar o vento, ninguém tem capacidade de ver o vento. Que cor é o vento? Na verdade, a gente sente ele. Não é verdade? Se acontecer e alguém diz que não vê a humanidade. Se a gente for pensar, irmãos, em uma criança, não é verdade? Uma criança passa 9 meses dentro de um ventre de uma mulher, de uma mãe, não é verdade? E ele está ali tranquilo, não é verdade? Sufocado, mas tranquilo. De repente, quando chega o momento que a criança, ele já chora, não é verdade? Porque é o mundo, isto é verdade, coisa. E se a gente for olhar aquilo que está à nossa volta, a gente pode contemplar a glória de Deus. Isso que os serafins eles cantavam. Glória. Se neste momento chamar a oportunidade para cada um dos irmãos aqui dar uma palavra, e você sente a respeito, irmãos, ia falar da bondade de Deus, e o amor de Deus, falar daquilo que Deus é para você. Foi quando Jesus parou diante e diz: o que os homens por aí estão dizendo a meu respeito? E aí um disseram: ó Senhor, uns estão dizendo que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, que tu é Jeremias. Jesus operava, eles iam, Jesus era alguém. E os discípulos disse: vocês que estão comigo, o que vocês pensam a meu respeito? E aí o texto não diz, mas quando a gente olha para o texto, a gente vê que os discípulos pararam naquele momento, ficaram olhando de um para o outro. Mas Pedro, ousado pelo Espírito Santo: tu és o Cristo. Tua boca que
para levar a sua igreja para estar com Ele na glória. Então, vamos dizer que vida estarmos dentro da palavra de Deus. É necessário de Deus na tua vida. A palavra de Deus, ninguém alcança vitória. Sem a palavra de Deus, ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Sem meditar na palavra de Deus, conseguimos entender sei quem é Deus. Tua vida é somente por meio desta palavra que o homem se mantém de pé diante das situações adversas que nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós estamos vivendo, na verdade, o mundo, podemos ir vendo os seus próprios conceitos, tentando desvirtuar aquilo que Deus criou. É o que nós estamos aprendendo por esse dia, como já falamos, tentando eu e você fechar a Bíblia Sagrada, falar engolido, oferece. Então Isaías estava vivendo desta forma, preso, ou ele estava lá, na verdade ele procurou encostar-se aonde ele foi, na casa de Deus, na casa do Senhor, no templo. Que ao entrar no templo, Isaías arrependeu, o Senhor, viram a face do Senhor. E eu sou um homem pecador, sou um homem de lábios impuros. Deus tinha um projeto na vida de Isaías. A gente vai olhar o livro de Isaías no Antigo Testamento, ele é considerado evangelho do Antigo Testamento. 66 capítulos, mesmo tanto de número que existe os livros da Bíblia, que mais dizia Cristo aí terra, e você não é diferente. Foi escolhido por Deus para proclamar as boas novas de salvação. Alguém pode dizer, mas eu não sei pregar que nem o presbítero Danilo, eu não sei pregar que nem o irmão fulano. Você sabe dizer para alguém que está te ouvindo: Cristo te ama, Jesus Cristo quer salvar, Jesus Cristo tem um projeto de vida de Deus que estão a nos ouvir. Podemos fazer, irmãos, é parar. O que nós não podemos fazer é nos acostumar, não é verdade, de ser crente, porque tem muitas pessoas que estão acostumadas de ser crente, não é verdade, de vir para a casa de Deus, para ser visto de Deus com aparência, não é verdade, alguém para a casa de Deus, pega uma Bíblia debaixo do braço, é que é que a vida cristã é a vida que testemunha a bondade de Deus, não é verdade? Aqueles que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, possam se espelhar em nós. Não é aquela vida que a possa botar no centro da sua casa e começa a ouvir os palavrão e dizer para me ser crente que nem fulano. Está testemunhando. Eu vejo que a vida desse homem é diferente. Eu vejo que a vida desta mulher é cada diferente. A vida da irmã sai na rua aqui, eu vejo diferente, algo especial. A vida
vida com Deus, e Deus se agrada e nos abençoa de uma forma toda especial. Um camarada me disse assim um certo dia desse, ele disse: eu não entendo por que o crente diz que é tão abençoado, por que o crente diz que é tão feliz, e por onde eu tenho passado parece que a vida mais miserável que tem é a vida dos crentes, porque eu vejo crente andando a pé, crente paga aluguel, crente nada, e o ímpio, que nada disso prospera. O ímpio tem tudo, tem carro bom, tem casa boa, tem vida própria, mas porque alguém não entende riqueza, não é verdade? Isso, mas existe um pensador, aquele que tem uma vida com Deus, e o vida com Deus. Então, na verdade, você tem felicidade porque você faz parte desta vida com este Deus Todo-Poderoso. Isso é que é importante de servir este Deus, isso é que é importante de estar na casa de Deus, adorando a Ele, servindo a Ele, não é verdade? Se convertendo daquilo que às vezes, porque irmãos, às vezes alguém olha, como o presbítero Danilo falou na manhã desse dia, não é porque ele é um presbítero, porque eu sou presbítero, porque somos crentes, não é verdade, que nós estamos isentos de passar por problema, ou que nós não praticamos atos amorosos, que foi o que foi falado nesta manhã, era o assunto, não é verdade? E aí tem pessoas que levam as coisas pelo lado errado, porque a família foi um projeto que Deus criou. Então, se Deus criou, é bom, não é verdade, viver em família. Então, ele estava vivendo o laço, porque ele tinha tudo, tudo, mas quando acabou, podemos dizer assim, a mamata acabou, e aí ele disse: eu preciso do Senhor, e nem ele ia a vida. Deus disse assim: a quem enviarei? E quem por nós? Aqui, envie-me, eu estou pronto. No seu livro, capítulo, fala exortando Israel, exortando como se encontravam naquele momento. Conhece o seu possuidor, o jumento do seu dono. Israel, de mim. Isaías começou sabendo a tristeza de que o seu ministério estava colocado pelo Senhor, falando da grandeza de Deus e falando do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. E não foi dias antes, não é verdade? Não foi dias antes do aparecimento de Jesus. A Bíblia diz que Isaías proclamou 750 anos antes de Jesus nascer. Ele proclamou e falou a vida do Messias toda. Se os irmãos lerem o livro de Isaías, os irmãos vão encontrar a vida de Jesus todinha escrita por o profeta Isaías, usado por Deus. Deus que determinou, ensinou o Santo, quem guiou para falar daquilo que ele falou a respeito do Messias que havia de vir para morrer por mim e morrer por você. Você só está aqui hoje porque Jesus morreu. Não é verdade? E aí tem gente que diz assim, um camarada me disse assim um dia desse, ele me disse assim, ele disse: eu não acredito nada do que está no Antigo Testamento. Eu disse: por que você não acredita nada que está no Antigo Testamento? Você não crê na Bíblia? Ele disse: não, eu creio na Bíblia, só que o Antigo Testamento é passado, já passou, nós estamos agora no tempo da graça, é o Novo Testamento. E aí como que ele vai entender? Como que a gente vai entender, na verdade, que Jesus veio porque Deus prometeu lá na queda do homem, se a gente não conhecer a história do Antigo Testamento, não é verdade? Acho que foi o presbítero Danilo que falou uma vez aqui que a Bíblia interpreta a Bíblia, não é verdade? Para a gente compreender e entender a Bíblia é necessário que a gente comece, não é verdade? E vai até o fim, porque se a gente começar a pegar a história do meio, eu costumo dizer assim, a respeito da escola dominical, se nós começarmos um trimestre agora, não é verdade? E se a gente vir uma escola e pular outra, vir uma e pular outra, vir uma e pular outra, é mais ruim de a gente entender, não é verdade? É ruim de a gente entender. Agora, se a gente começar desde o começo e ir até o fim, você vai compreendendo. Por quê? Porque na verdade a lição, o trimestre todo, ele é assim, uma
lição vai complementando a outra, não é verdade? Nós lemos hoje, ela falou muitas coisas das que já ficaram para trás, e aí uma vai completando a outra e a gente vai entendendo. Dizia um tio da irmã Miriam, ele dizia assim, o sobrinho dele perguntava, ele começava a contar as histórias, ele era diácono, nós morávamos no interior, lá no sítio, e ele morava na cidade, aí quando ele vinha para lá, ele começava a contar as histórias da igreja, lá o que estava passando, e aí o sobrinho dele perguntou, tia Désio, por que você conta tanta história da igreja, você sabe de tudo? Ele dizia, meu filho, eu vou te dizer uma coisa, é porque eu sou um crente que eu vivo na igreja, eu não sou aquele crente que passo na igreja. Ele diz, porque o crente que passa na igreja é aquele que vem um dia e passa uma semana sem vir. E aí quando ele vem um dia e quando ele passa uma semana que ele aparece, o pastor dá um anúncio ou faz uma fala daquilo que ele vem falando durante a semana, e aí o camarada fica perdido. Mas o que está falando? Que evento que vai acontecer? Porque ele não tem o conhecimento, não tem o acompanhamento da história, o apanhado de toda a história. Então, para entendermos a palavra de Deus, é necessário nós entender o projeto de Deus, da família, quando Deus criou lá no verdade, e aí quando dizem que o pecado passou a reinar, e do pecado, a morte também entrou, é por isso que o homem morre hoje, e tem muitas pessoas que não entendem, por que o homem morre? O homem não podia viver eternamente? Podia, mas só que o homem lá atrás pecou, o homem desobedeceu, então para entender processo é necessário nós entender a palavra de Deus e buscar dentro dela, porque dentro desta Bíblia Sagrada, ela tem resposta para tudo aquilo que nós perguntar, para tudo aquilo que nós buscar, nossa vida espiritual, nós vamos encontrar resposta dentro desta palavra. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos guardar no seu amor para todo sempre.